A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e eu vou ministrar agora a lição número 4 da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2020, a lição que traz como título o drama de Jó. Bem, você que usa a revista da CPAD na sua igreja e está aqui estudando essa lição específica, você pode assistir esse vídeo, você vai entender um pouco mais sobre essa questão do sofrimento que Jó está passando. E se você não usa a revista da CPAD, mas quer entender mais sobre a vida de Jó, assista também esse vídeo que você vai aprender aqui alguns detalhes, principalmente com relação à fala da mulher de Jó, ali no capítulo 2, versículo 9. Bem, deixa eu explicar aqui rapidinho como que funciona esse vídeo. Esse vídeo é o vídeo de destaque da lição. Eu gravo 2 vídeos toda semana. Então o primeiro vídeo é completo, postado na segunda-feira. Eu passo em cada tópico e subtópico, detalhando tudo e uso um slide em PowerPoint. Inclusive, você pode adquirir esse slide no nosso site, ebdenfoco.com. Tá? Esse vídeo está disponível no nosso canal, no nosso site, e você pode acessá-lo agora, se você quiser esse vídeo mais completo, na descrição desse vídeo aqui. Tá? Na descrição aqui do vídeo tem um link que te manda para o outro vídeo, que é o vídeo mais completo. E neste caso aqui, desse vídeo, eu vou destacar alguns pontos. Tá? A ideia aqui é destacar tirar algumas dúvidas também do pessoal. Eu observo aquilo que gerou um pouco mais de polêmica e vejo aquilo que ficou muita dúvida e procuro me aprofundar nesse ponto específico. Então a ideia aqui desse vídeo é eu falar um pouco de forma geral do que a lição trata e vou destacar aqui o tópico 2.2, que fala da esposa de Jó. Então, no caso aqui, né, que ela fala aquela frase, né, amaldiçoa teu Deus e morre. Então, gera muita polêmica aí, porque a gente sabe que no original não é amaldiçoa, mas abençoa. A palavra usada lá no hebraico, barak, abençoa teu Deus e morre. Então, tem algumas dúvidas aí que tem que ser esclarecidas com relação a esse texto. Eu quero falar um pouco também aqui do tópico 3 sobre a saúde de Jó, a questão da saúde física e também da saúde mental. Muita gente está ignorando essa parte da saúde mental, mas é um tópico muito importante que a gente tem que falar também na EBD. Então vamos lá, né? Vou aqui para o início aqui da lição. Só para a gente ter aqui uma visão geral, né? Vale ressaltar aí que no nosso site, ebdenfoco.com, a gente tem aí o slide em PowerPoint, uma aula em vídeo, como eu falei, completa, uma aula em áudio também, e um conteúdo em PDF. Inclusive, nessa aula aqui eu vou usar um artigo que eu citei no meu primeiro vídeo, e este artigo está na descrição desse link, desse vídeo aqui, tem um link lá, né? Na descrição desse vídeo tem um link que vai te mandar para o site do EBD em Foco, e lá você vai conseguir baixar este artigo, tá? Um artigo que vai auxiliar aqui nessa aula, eu vou usá-lo nessa aula e você pode baixá-lo e dar uma estudada nele aí. É um artigo científico mesmo publicado numa revista aí de teologia. Bem, vamos lá. O primeiro tópico, a tragédia de natureza econômica. Eu acredito que nesse primeiro tópico não ficou muita dúvida, pelo menos eu não percebi, as pessoas não entraram muito em contato. Acho que ficou muito claro aqui o que aconteceu na vida de Jó. Satanás, né, de acordo com a permissão de Deus, tocou em tudo que ele tinha, ele perdeu tudo que ele tinha. Então aqui, o que eu quero já assim aproveitar e falar aqui nesse primeiro tópico, é assim, uma novidade aqui, é que Jó perdeu tudo, mas a sua esposa também perdeu tudo, tá? A sua esposa acompanhava Jó, tá os dois juntos ali trabalhando. Então, quando um perde, o outro perde também. Tá? Se Jó ficou sem sustento, a esposa dele também ficou sem sustento. Tá? Então a gente ignora às vezes esse contexto mais familiar e foca muito em Jó e esquece de falar da esposa. E quando chega lá no capítulo 2, versículo 9, todo mundo quer condenar a esposa de Jó pela fala dela, mas ninguém leva em consideração que ela também estava sofrendo juntamente com ele, porque ela fazia parte, né? No caso, os dois agora não são uma só carne, então, né? Um está sofrendo junto com o outro. Então, da mesma forma que Jó perdeu tudo na área comercial, na área do campo, e ficou pobre. Provavelmente Jó, para se alimentar, ele teve que pedir ajuda. Tá? Ele perdeu realmente tudo. Então, Jó ficou dependendo dos outros até para sobreviver com relação à alimentação. E ali estava a esposa de Jó passando pelo mesmo problema que ele. Quando a gente chega no tópico 2, que fala dos filhos, e Jó perdeu seus 10 filhos,
a esposa de Jó também perdeu 10 filhos. A gente não pode esquecer esse detalhe, tá? Então, a gente não pode deixar de considerar que uma mãe que cuidou dos filhos, que educou os filhos, Jó era um homem de negócios, trabalhava muito, tinha muitos afazeres. Talvez Jó nem tinha tempo de dar atenção assim para os filhos, educação detalhada com os filhos. E estava lá a esposa de Jó cuidando dos filhos, educando os filhos, e pelo que a gente vê no texto, os filhos de Jó eram muito bem assim instruídos, tá? Eles já tinham seus lares, suas casas, então provavelmente, né, no caso aqui, os homens pelo menos já eram casados, já tinham seus lares, tá? E fala que Jó fazia sacrifício para eles, que porventura eles poderiam ter pecado contra Deus. Então nem é certeza se eles tinham pecado ou não. Tá? Então dá a entender que eram jovens fiéis, né? No caso, homens e mulheres fiéis a Deus. Esses filhos de Jó foram educados por Jó e também pela sua esposa. Muito provavelmente quem estava presente mais na vida dos filhos era a esposa de Jó. E aí a gente chega no tópico 2.2, que fala exclusivamente da esposa de Jó. Eu acredito que não tem nenhuma mulher mais injustiçada na Bíblia do que a esposa de Jó. Por quê? Porque eles pegam essa frase aqui, amaldiçoa Deus e morre, e toma essa frase como sendo assim o único elemento do livro que define, no caso, alguma característica dessa mulher. Tá? Como se fosse o único elemento. Por quê? Porque não fala dela. Não temos detalhes dessa mulher em nenhum outro momento. Tá? Tem um momento que Jó fala assim, a minha esposa não suporta o meu hálito. Tá? Tem um momento que ele fala isso na sua fala lá, mas não tem mais nenhum detalhe sobre a esposa de Jó. Então a gente fica preso a essa fala dela, que é esse diálogo dela com Jó, e aí a gente já quer traçar aí um perfil dela, condenando ela como uma pessoa ruim, uma pessoa que não ama a Deus. E aí, o que acontece? Quando a gente vai para o original, no hebraico, a palavra usada é barak, que é traduzida como abençoa. Em toda a Bíblia, barak é usado mais de 300 vezes e sempre traduzido como abençoa, é o verbo abençoar. Então, aqui a mulher de Jó, no original, está falando abençoa a teu Deus e morre. Acontece o seguinte, que tem duas interpretações. Uma interpretação diz o seguinte, duas não, tem várias, né? Mas assim, o que se destaca mais é o seguinte, se ela falou abençoa, por que Jó rebateu com aquela fala dele, como falas uma louca, assim tu estás falando, né? Dependendo da tradução, né? Pode ser diferente. Ele chama ela de louca. Então os tradutores falaram assim, olha, se Jó chama a sua mulher de louca por causa dessa fala, muito provavelmente ela não está falando abençoa, mas amaldiçoa. E o escritor, na hora de registrar, como não quis deixar lá dizendo que Deus poderia ser amaldiçoado e tal, resolve, né, amenizar a fala dela e coloca barak, que é abençoa. Tá? Então, os intérpretes, né, alguns tradutores, baseado na fala de Jó, resolveram traduzir como amaldiçoa e não como abençoa. Acontece o seguinte, que essa mulher, como eu já falei, perdeu tudo que tinha juntamente com Jó. Essa mulher que cuidou dos filhos, que perdeu também os seus filhos. Essa mulher que estava cuidando das feridas de Jó. Porque se Jó fala lá na frente que o hálito dele era tão forte que a sua esposa não poderia suportar, não estava suportando, enfim, significa que ela estava do lado dele, cuidando dele, diante daquela doença terrível que tinha atacado Jó. Então aquela mulher estava cuidando de Jó, ela amava Jó e ela participou do sofrimento de Jó. Então não podemos dizer que ela era uma mulher ruim. Tá? O que nós podemos dizer aqui é que essa mulher, de fato, ela era uma mulher sábia, uma mulher que sabia o que estava falando, e quando ela fala abençoa teu Deus e morre, ela está falando assim, olha Jó, você não tem mais o que fazer, tá? Já chegou o momento de você partir
tá? Então abençoa Deus e entrega a vida a ele, espera que ele leve agora você, tá? E você morra, tá? O texto não fala de suicídio. E eu estou falando isso aqui baseado num artigo que eu estudei um tempo atrás e agora eu encontrei esse artigo numa revista. Esse artigo está na descrição aqui do vídeo. O artigo é da professora Marivete Kunz, né, e também do Edmar dos Santos. Né? Então, a professora é doutora, o Edmar mestre. Eles publicaram essa revista, esse artigo na revista Batista, lá do Paraná, né, Faculdade Batista do Paraná. O título é Aspectos da Vida e Sofrimento de Jó e a Sabedoria Expressa na Fala da Sua Mulher. Então aqui eles fazem uma abordagem mostrando que de fato essa mulher era muito sábia. Ela não estava falando não estava assim incentivando Jó a falar alguma besteira contra Deus ou amaldiçoar a Deus, tá? Muito pelo contrário, ela estava ali com ele, ajudando ele. Então, assim, um trecho do artigo diz assim, mas esta mulher chega aos ouvidos de seu esposo e talvez tenha proferido algo semelhante a isso. Querido, abençoa a Deus e morre. Como quem diz, eu te liberto de teu compromisso e cuidado para comigo. Pode ir ao encontro de Deus. Mas ela não sabia que o seu ato de amor condenava a si próprio a um destino terrível e cruel. Isso Jó não poderia suportar, principalmente porque ela era a única coisa que ele se apegava. Então só sobrou ela, Jó se apegava a ela. Então nesse caso, quando ela fala assim, abençoa teu Deus e morre, ela está falando, tu pode morrer, Jó, que eu me cuido, eu fico tranquila com isso. Só que Jó fala assim, não faz sentido isso. Tá? Nesse caso, ela está querendo dizer assim, Jó, se tu morrer eu fico bem, mas ela não ficaria bem. Jó sabia disso e diz que ela estava falando como uma doida, como uma pessoa tola que não sabe as consequências daquilo que está falando. Por quê? Porque ela era uma mulher que tinha perdido os filhos, que tinha perdido os bens e perdendo o marido ela fica viúva, não tem como se sustentar em hipótese alguma, não tem mais nada para fazer e talvez ela poderia até se entregar à prostituição, porque muitas vezes era o que acontecia com as mulheres viúvas, que no caso não tinha nada, nenhum bem, não tinha nem como pagar um dote, enfim, ela não tinha mais esperança, então ela ia morrer à míngua ou se prostituir para sobreviver. Então o sofrimento dela seria muito grande, por isso que Jó rebate. Olha, como falas uma louca, assim tu estás falando, eu não posso morrer. Tá? Você não vai ficar bem sozinha. É isso que está aqui nessa frase. Então, aqueles intérpretes que dizem que aqui Jó está chamando ela de louca porque ela mandou amaldiçoar, muito provavelmente eles estão errados. Porque quando a gente leva em consideração todo esse contexto do livro de Jó, da mulher que está acompanhando ele e tudo mais, que também perdeu tudo. Então a gente observa o quê? Que na verdade, quando Jó chama ela de louca, chama ela de louca justamente por causa dessa situação que ela achava que ia ficar bem caso ele morresse. E de fato não ia, porque eles tinham que estar ali próximo um do outro se ajudando. Então Jó, de uma forma ou de outra, ele estava entregando tudo nas mãos de Deus, mas confiando também que Deus poderia sim dar ali para ele uma bênção, tá? No final das contas ele fala assim, olha, Deus é dono de tudo, ele me deu, ele tomou, bendito é o nome do Senhor, tá? Tudo vem de Deus, tudo Deus tira, enfim, é na mão dele. Então, mulher, não se preocupa com isso, que Deus vai cuidar da nossa vida. É nesse sentido. Bem, algumas pessoas começam a fazer algumas especulações. Tem pregadores por aí, eu não vou nem dizer teólogos, que eu não vi isso em nenhum livro de teologia, eu vejo mais alguns intérpretes mais pregadores, que falam assim, a mulher de Jó morreu e Jó casou de novo. Tá? Jó teve uma outra mulher e teve filhos com essa outra mulher. Não tem isso na Bíblia. Não tem nenhuma pista, nem nada que possa dar margem para essa interpretação. Tá? Muitos falam assim, porque Jó tinha 70 anos quando as coisas aconteceram com ele. A Bíblia não diz quantos anos Jó tinha. Tá? Jó vive... O texto diz que depois disso ele viveu mais 140 anos. Alguns intérpretes dizem que ele viveu 140 anos no total,
Outros dizem que foi após tudo aquilo, ele viveu mais 140 anos. Se Jó estava de fato com 70, ele viveu 210. Pode ser que sim? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Na época de Jó, que é a época dos patriarcas, talvez, assim, Abraão viveu 175 anos. Na época de Abraão, mais para frente um pouco, as pessoas começaram a viver menos, tá? Até a época de Abraão vivia em torno de 200. Depois de Abraão, começou a diminuir, mas eu acredito que Jó pode, assim, tudo indica que Jó viveu depois de Abraão, tá? Isso tudo, a gente já falou isso num primeiro vídeo. Jó viveu depois de Abraão, na época dos patriarcas ainda, mas depois de Abraão. E Jó pode ter, sim, vivido em torno de 200 anos. Isso não chega a ser nenhum problema, nesse caso ele ter vivido em torno de 200 anos. Pode ser que ele viveu 140 anos, também não é nenhum problema nesse sentido. Mas não há nenhum indício de que ele casou de novo. A gente não tem essa informação na Bíblia, a gente não tem a informação de quantos anos Jó tinha quando aconteceu, e a gente não sabe também quanto tempo Jó passou nessa prova. Se foi um ano, se foi 6 meses, se foi um mês, se foi uma semana, a gente não tem essa informação. Então não adianta ficar especulando esse tipo de coisa, porque não é o objetivo do livro. Certo? Vamos lá. Vamos aqui para o último tópico, acho que ficou bem claro aí, mas eu recomendo de verdade. Na descrição do vídeo tem o link para o artigo. Leia esse artigo, ele é muito bom. Tá? Leia esse artigo. Clica no link, vai abrir a página do DBD em Foco, aí você clica na setinha lá que tem o download do artigo, você vai conseguir baixar, tá? Vamos lá, terceiro tópico fala assim, tragédia de natureza física e psicológica. A gente observa aqui que Jó passa por um problema muito sério de saúde, Satanás toca ali, coloca uma doença nele, uma doença que ninguém conseguiu ainda descrever, mas era algo muito cruel. Jó perdeu peso, ele ficou realmente magro, tem alguns versículos que dizem isso. Ele tinha chagas dos pés até a cabeça, ele se coçava com um caco de cerâmica, um pedaço de cerâmica, de barro, enfim. Mais um indício aqui que tinha lugares em Jó que ele não conseguia alcançar se coçar. Então nas costas, por exemplo, provavelmente estava sua esposa lá coçando ele, então ajudando ele nesse sentido aí também. Então Jó estava ali praticamente um morto-vivo. Ele não tinha mais esperança, tinha um mau hálito, ele tinha, enfim, estava passando por um sofrimento muito grande. E isso pode trazer alguns problemas psicológicos. Tá? Jó, há alguns indícios de que ele já estava sem, a vida não fazia mais sentido para ele. Então quando a vida não faz mais sentido para o ser humano, ele começa a no caso, entrar em depressão. É um sinal de que a pessoa está entrando em depressão. A vida não faz mais sentido, não tem mais prazer em nada. No caso de Jó, já era por causa da doença. Tá? No caso aqui, ele estava passando por essa doença e realmente isso estava impossibilitando ele de desfrutar das coisas boas da vida. Não fazia mais sentido Jó viajar, passear, comer um bolo de chocolate, ele provavelmente nem sentia mais gosto, o sofrimento que ele estava passando era tão grande que não fazia nem sentido ele comer uma comida gostosa, tá? Ele não sentia talvez cheiro tão bem, então realmente a situação era trágica e como ele não tinha mais prazer em nada da vida, ele começou a realmente desejar a morte, tá? Ele fala que a felicidade dele passa como uma nuvem, então tem uma coisa assim que para ele não tem mais sentido, não tem mais nem alegria nem felicidade. Então o Jó ele simplesmente deposita a confiança em Deus, que Deus deu, Deus tomou, ele confia em Deus, mas ele sabe que aquele estado que ele está vivendo não é o padrão, não é o normal do ser humano, não é o que Deus quer para o ser humano. Então para ele a vida não faz mais sentido. Assim, a gente vai detalhar isso mais na próxima aula, aula número 5. Mas aqui, o que eu quero destacar é, Jó não entra em depressão, o texto não diz isso, mas parece que ele começa realmente a entristecer bastante e isso pode acontecer com qualquer crente. Há uma linha de pensamento que diz que o crente não pode entrar em depressão. Tá? Tem uma linha de pensamento que diz isso. Tem outra linha de pensamento que fala, não, a depressão é uma doença como qualquer uma outra e todo mundo está sujeito a essa doença. Assim como você pode ter um câncer, você pode ter uma depressão.
Então, é uma coisa que, né, nós não temos o controle. Então, é a saúde mental. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui dessa questão da depressão, mas você que é professor da EBD, eu vou recomendar você dar uma pesquisada e tocar nesse assunto na sua aula. Tá? Falar um pouco dessa questão da saúde mental, da questão do desgaste, principalmente pastores que ficam desgastados, né, com tanta coisa para fazer na obra de Deus. A gente vê casos por aí de pastores que tiram a própria vida. E aí entra mais uma polêmica, será que essa pessoa que tira a própria vida era salva ou não? Então vai ter um ponto de vista aí que vai dizer que ela se matando, ela continua sendo uma pessoa salva, ela vai para o céu. Outros vão dizer não, em hipótese alguma, pessoa que tira a própria vida, ela basicamente já, né, ela não tinha fé verdadeira em Cristo, ou ela perdeu a salvação e ela deixou de ser salva e ela foi para o inferno. Todo mundo que se mata vai para o inferno. Então tem essas questões que são bem polêmicas, né, que o professor da EBD ele pode sim levantar um pouco isso, principalmente porque agora nós estamos passando pela pandemia do coronavírus ainda, tá? Não acabou a pandemia, tá? Muita gente está achando que acabou, mas não acabou. E essa questão da pandemia também afetou muito as pessoas, né, no psicológico. Então a saúde mental das pessoas foi algo muito debatido e muito falado nessa época de pandemia. Muita gente começou a enlouquecer, muita gente começou a entrar em depressão por causa, né, dessa questão do confinamento, distanciamento social. Então realmente é um tema atual, um tema que vale a pena você debater e falar um pouco desse tema, apesar de ser apenas um subtópico, mas eu acredito que tratar da saúde mental dentro da EBD é muito importante, e se tiver alguém, um professor da EBD, um aluno da EBD, que está passando por problema psicológico, não é vergonha nenhuma procurar um psicólogo, fazer uma consulta e saber o que está acontecendo e fazer um tratamento, tá? Não fica, porque o crente não passa por isso, o crente não sofre isso. Olha, essa conversa, né, pode levar a pessoa ao fundo do poço. Tá? Dizer que o crente não passa por isso, por aquilo, tá? De repente está lá a pessoa que é crente, é fiel a Deus e está passando por um problema sério, não se abre com ninguém, essa pessoa começa a se fechar e começa a passar por problemas psicológicos, não procura um médico, não procura, enfim, e acaba, no final das contas, algo trágico acontecendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? E deixar bem claro que não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum o crente procurar um médico, um psicólogo, fazer um tratamento, quem sabe até tomar remédio para resolver o problema. Tá? Mas é claro, a gente precisa cuidar da saúde mental e uma das coisas que contribui para isso é ler a Bíblia, orar, frequentar os cultos, caso na sua igreja esteja permitido, né, a questão da pandemia já está permitido, frequente os cultos, mantenha o distanciamento social, evite contato, mas ao mesmo tempo não evite troca de ideias, conversa com as pessoas, porque é bom a pessoa se abrir, conversar, tá? Cuidar da saúde mental. Então envolve isso. Aí a pessoa não ora, não lê Bíblia, não conversa com ninguém, se tranca, só fica, enfim, aí realmente entra em depressão mesmo, tá? Então o que a gente pode ver é que a interação na vida cristã, enfim, a oração, a leitura da Bíblia, tudo isso contribui para nós sermos umas pessoas saudáveis, né, em todos os aspectos, certo? Então eu vou encerrar aqui essa aula, tá? Espero que você tenha compreendido o assunto, qualquer coisa deixe seu comentário, estamos aqui para aprender uns com os outros, minha palavra aqui não é a palavra final sobre o tema, eu também aprendo com os comentários e você pode deixar o seu comentário aí, sua participação. Compartilhe esse conteúdo aí com quem você conhece, que ministra aula na EBD ou que precisa também aprender sobre esse tema. A paz do Senhor, até a próxima aula.